A paz do Senhor. É com grande alegria, né, que nós estamos mais uma vez aqui, com a graça e a misericórdia do Senhor. E é um prazer ter você aqui comigo, para nós juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus, né? É um prazer enorme ter você aqui. Eu quero agradecer você que tem curtido, se inscreveu nesse canal, que já curtiu, compartilhou com alguém que deseja ouvir a palavra de Deus. A você que tem comentado, já vi alguns comentários aqui nos vídeos, eu quero agradecer, Deus abençoe você. E agradeço também, um agradecimento especial a você que assiste esses vídeos até o final. Não é fácil, né, me suportar aí, mas Deus vai te recompensar grandemente, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela vai transformar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos lá, hoje é a lição de número 9, né? Lição de número 9, olha, já estamos chegando ao fim de mais um trimestre. Esse é o terceiro trimestre com esse tema aqui, né? Para quem ainda não sabe, é transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Olha que bênção. Nós estamos aprendendo grandes coisas aqui. E a lição de número 9 traz por título a soberania de Deus em meio às crises. Olha que maravilhoso. O nosso texto áureo diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. E a verdade aplicada nos diz assim: a confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo na crise. Os objetivos da lição, como sempre, são 3, que são ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus, ensinar que em meio às crises o Senhor nos socorre e mostrar segredos para vencer as crises. Olha que bênção. Os textos de referência se encontram lá no livro de Esther, capítulo 3, os versículos do 8 ao 11. Se você puder acompanhar aí, juntamente comigo, quiser acompanhar, Esther, capítulo 3, versículos 8, 9, 10 e 11. Então vamos lá? E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão, e o deu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento. O motivo de oração sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos para que a paz perdure entre o povo de Deus. E você também apresente a sua oração nesse momento. Presente ao Senhor o seu anseio, a sua necessidade, a sua preocupação, o seu projeto. Que o Senhor é Deus que pode todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para cada um. Então vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, Deus, eu quero agradecer ao Senhor por este momento aqui na Tua graça, na Tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha se fazer presente em nosso meio. Venha tomar a direção deste propósito aqui, Senhor, que é alcançar vidas para o Teu reino, que é proclamar a Tua palavra, a Tua verdade. Que o Senhor venha estar na direção, toma frente agora neste momento e alcance as vidas, Senhor. Faça a Tua obra. Deus, neste momento, que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que está assistindo este vídeo, que está tendo acesso a este material tão abençoado, Senhor, que foi projetado para a Tua manifestação. Que o Senhor possa estar recompensando cada vida, cada um, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor conhece o que cada um necessita, o Senhor sabe o que é melhor para cada um. Então que o Senhor possa estar abençoando essas vidas, possa estar restaurando, libertando, transformando, curando, Senhor, trazendo a paz que só o Senhor pode dar, a paz que o mundo não pode dar. Que o Senhor esteja derramando sobre cada um neste momento. Que
que o teu povo, aqueles que te buscam, aqueles que procuram fazer a tua vontade, aqueles que são chamados para a tua vontade, para a tua palavra, que estejam tendo paz, Senhor. Quantos estão sofrendo, estão em desespero, estão perdendo o sono, mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa, cada vida, e possa derramar a tua graça, a tua misericórdia, e trazer a paz e o descanso que só o Senhor pode dar. É o que nós te pedimos e te agradecemos agora neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Essa é uma lição muito boa. Na verdade, eu sou suspeita em falar, porque eu gosto de todas, mas é muito bom. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E nós vamos ver aqui, né, quantas lições que nós já vimos que falaram sobre as manifestações espetaculares do poder de Deus, né? Como nós já vimos, o fogo caindo do céu, um anjo matando um exército, e terremotos e grandes manifestações de Deus, porque são muitos os caminhos do Senhor, são muitas as formas, várias as formas de Deus agir. E nós vamos ver aqui nessa lição algo diferente, né? Algo que não é um show, um espetáculo, mas nós vamos ver o agir de Deus, a proteção de Deus para com o seu povo, de uma forma tão simples, sem um anjo aparecer e fazer algo, sem nada disso. Porque os caminhos do Senhor são desconhecidos para nós. Nós não conhecemos todos, mas isso não quer dizer que Deus não esteja ali, né? Às vezes no silêncio Deus está trabalhando. Às vezes somente na calmaria do vento ali, Deus está trabalhando, né? Não precisa Deus sempre ter manifestações ali para saber que é Deus, não é verdade? E o livro de Esther mesmo não menciona sobre Deus. Você pode ler todo esse livro que não fala nada de Deus ali, sobre Deus, mas nós vemos o agir de Deus ali no meio daquele povo. E isso nos faz ver que não são as palavras que vão mostrar quem é Deus, mas sim as nossas atitudes. Nem sempre se eu falar que eu tenho Deus, que eu sou crente, que eu creio em Deus, não quer dizer que eu tenho Deus na minha vida, né? Mas as minhas atitudes têm que mostrar que eu tenho Deus em minha vida. Quem é o meu Deus? É isso que importa, né? É claro que se eu tenho atitudes de acordo com a vontade de Deus, da minha boca fluirão palavras que edificam, mas não é isso que eu quero dizer, mas sim que atitudes realmente fazem a diferença, né? E nós vamos ver aqui que o povo de Deus, o povo de Israel estava cativo no exílio em Jerusalém, fora de Jerusalém, longe do templo, nessas pessoas aqui na Pérsia, mas eles continuaram servindo ao Deus de Israel, continuaram obedecendo às leis de Deus que Deus tinha dado a Moisés, não se contaminaram com os costumes daquele povo, com as atitudes daquele país ali, daquele lugar onde eles estavam, né? E isso serve de exemplo para nós, porque nós estamos longe do nosso lar, que é o céu. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então nós não podemos nos contaminar com as coisas deste mundo. Nós temos que fazer a diferença, servir ao Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que esse povo aqui não seguia as leis dos outros povos, mas seguiam leis diferentes, né? Nós temos os mandamentos que o Senhor deixou, nós precisamos permanecer nesses mandamentos, né? E as pessoas estão nos observando, o mundo nos observa. E será que nós estamos fazendo a diferença? Será que essas pessoas estão vendo que nós estamos diferentes? Assim como Amã viu uma diferença em Mardoqueu e Esther, primeiro ele viu Mardoqueu, né? Viu que ele era diferente. Será que as pessoas estão vendo a diferença em nós? Será que nós estamos mostrando quem é o nosso Deus através das nossas atitudes? Veja que o livro de Esther nos mostra como é importante nós sermos fiéis ao Senhor.
E nós vamos aprender como agir com coragem e fé na tribulação. Porque é fácil agir com fé na bonança quando tudo está bem, mas e na tribulação? Mas nós precisamos ter fé e coragem na tribulação. E nós vamos aprender também como desenvolver a nossa confiança em Deus, mesmo na tribulação. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e se perguntarem: de onde é que vem essa confiança? De onde é que vem essa fé que você tem? Né? Mesmo não tendo fogo caindo do céu, mesmo não tendo profeta, mas Deus não está fazendo nada. Uai, e você continua confiando nesse Deus? Continua? As pessoas têm que ver isso. E a nossa resposta, qual será? Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. É isso que nós precisamos fazer. É assim que nós precisamos viver, né? E nós vamos ver aqui que Satanás sempre quer roubar a nossa paz. Aquele que está debaixo da vontade de Deus, ele vai passar por aflições também. Nós vamos ver isso mais na frente, porque o Satanás, ele não brinca. Ele quer tirar a paz daquele que serve a Deus, daquele que busca fazer a vontade de Deus, de todas as pessoas, enfim. Mas aquele que já está de acordo com a vontade dele, ele deixa meio para lá. Agora, aquele que está fazendo a vontade de Deus, ele prega em cima. Não é fácil, não. E ele quer tirar a nossa paz. E paz, ela é apontada como um estado de calma ou tranquilidade. Veja que a paz é um dos grandes propósitos de qualquer ser humano. Quem não quer ter paz, não é verdade? A paz ela é de extrema importância para nossas vidas. Eu acho que não tem uma pessoa nesse mundo que não queira ter paz. E paz é a ausência de inquietação e desesperança. Veja que a pessoa perde. Quando ela não tem paz, ela perde a esperança. Ela perde a tranquilidade. Ela fica inquieta, perturbada, né? E o discípulo de Cristo desfruta da paz de Deus. Isso como resultado da sua confiança e do seu relacionamento com Jesus Cristo. É preciso ter relacionamento com Deus. Veja que João 16:33 vai dizer, Jesus dizendo assim, vai ter Jesus dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Veja, Jesus diz, é preciso estar em Cristo para ter paz. Ele fala, em mim. Tenho-vos dito isso. O que? Precisamos estar atentos aos ensinamentos do Senhor e estar pautado nele. Ele em mim e eu nele. Tá vendo? Tenho-vos dito isso. Precisamos estar atento à palavra e estar nele. Em mim tenhais paz. Precisamos ter relacionamento com Jesus para ter paz. Quando nós nos afastamos de Deus, saímos do propósito que Deus tem para nossas vidas, ou quando nós vivemos em pecado, automaticamente nós perdemos a paz. Porque a paz, ela é um fruto de estar em Cristo. É um fruto de estar obedecendo a Deus. Então é preciso ter relacionamento com Deus. E nós vamos ver aqui que a nossa paz começa em casa, começa na família, porque a família é o nosso refúgio, a nossa paz. Mardoqueu e Esther, eles eram felizes, mesmo Esther não sendo filha biológica de Mardoqueu, porque ela perdeu os pais quando era bebezinha, e o Mardoqueu era seu primo, um primo mais velho, e vai cuidar dela, mas ele cuida dela como se fosse sua filha. E aí, nós vemos aqui, que eles tiveram um relacionamento muito abençoado, né? Foram refúgio um para o outro, né? E Mardoqueu ensinou de forma tremenda os caminhos do Senhor para a vida de Esther. Deu exemplo para ela, que mesmo Esther, quando ela vai para o palácio ali, né, que a rainha Vasti morre,
é morta e eles querem contratar uma nova rainha. E aí Mardoqueu orienta Esther a ir para o palácio e se tornar rainha. Quando ela está lá, mesmo ali entre as virgens, esperando a decisão do rei para saber quem ia ser essa rainha, né? Mardoqueu, ele ficava ali em volta do palácio todos os dias. Ele passava na porta para saber como é que ela estava, se estava tudo bem, para ter notícias dela. Veja o cuidado que ele tinha para com ela, que era filha dele, né? É importante a gente observar que Mardoqueu, ele cumpriu com louvor sua missão de tutor, levando Esther a experimentar o amor de Deus em sua vida. Isso foi de extrema importância para a vida tanto de Mardoqueu como de Esther. Nós vamos ver mais na frente o quanto isso é importante. Veja que uma família cristã não é apenas uma família feita de cristãos. É uma família onde Cristo é o Senhor e a sua palavra é a base do seu código moral. É a base da ética ali para aquela casa, para aquela família. Se Cristo é verdadeiramente o Senhor em uma família, o seu relacionamento com Ele influenciará todos os relacionamentos entre os membros. Vai haver paz entre os filhos, vai haver paz entre os cônjuges, tanto da mãe com os filhos, do pai com os filhos, dos filhos com o pai. Então, assim, realmente influencia. Se alguém ali serve ao Senhor, se a gente procura, os responsáveis procuram buscar servir ao Senhor, vai influenciar toda aquela família, toda aquela casa, e vão ter paz verdadeiramente em Cristo. E nós vemos que isso é de extrema importância, porque nós, como responsáveis, temos que transformar o nosso lar em um lugar de refúgio e paz. Cabe a nós, como os responsáveis, pai, mãe, avô, avó, quem for que for responsável pelo seu lar, tem que começar do líder o exemplo, do responsável o exemplo. É preciso a gente criticar menos e elogiar mais, né? Principalmente pais com filhos. É preciso dar exemplo de mansidão e humildade para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. É preciso a gente evitar trazer problemas do trabalho para dentro de casa, problemas da igreja para dentro de casa, problemas da escola para dentro de casa, da faculdade para dentro de casa, e também levar problemas de casa lá para fora, né? O que acontece dentro de casa a gente tem que resolver aqui, né? Entre família, né? A gente tem que ter algumas atitudes como essa para que o nosso lar seja um refúgio, um lugar de paz, né? Já pensou, muitas vezes o esposo chega em casa do trabalho cansado, a esposa, quando ele tá lá no meio da rua, a esposa já grita: "Ei, o gás acabou! Ei, o carro quebrou!" Pelo amor de Deus, precisamos ter sabedoria, né? E o esposo também chega em casa já excomungando e reclamando de tudo e só vê defeito, e os filhos tá tudo bagunçado e já começa a falar desse jeito, né? Ah, que bagunça, isso e aquilo, reclamando e já falando o que aconteceu de ruim lá no serviço. Não é desse jeito que vai ter paz na sua casa, né? Precisamos ter sabedoria. Se o esposo tá chegando cansado, né? Recebe ele com amor, com carinho, né? Faz uma massagem, né? Conversa com ele. Oh, como foi seu dia? Tudo bem? Né? Aí depois, oh, meu bem, depois de deixar ele bem tranquilo. Olha, o gás acabou, né? Mas tem que comprar um gás. Mas Deus vai prover, faz parte, né? E tal, ó, com esperança. E da mesma forma o esposo, né? Já chega em casa: oi, meu amor, como foi seu dia? Mesmo que ele sabe que ela ficou em casa trabalhando e tal, tem que ter diálogo, tem que ter
se tornar um refúgio ali. Paz. A paz começa de dentro para fora, né? Eu promovo a paz para minha casa, né? Como que eu vou ficar cobrando dos meus filhos uma coisa que nem eu não faço? Como que eu vou cobrar que eles fazem uma coisa que eu quero, sendo que eu não incentivo, não elogio, né? Eu preciso elogiar os meus filhos, eu preciso dar atenção para eles, né? É preciso buscar a paz, é preciso fazer a paz fluir e fazer a nossa casa ser um refúgio, um lugar de paz para todos, não é verdade? E se o mundo lá fora estiver ruindo, mas em casa nós tivermos paz, nós nos sentiremos mais seguros entre os nossos familiares. Gera confiança, não é verdade? É no lar que se aprende a viver e construir a paz. É dentro de casa. Nós vemos aqui na história de Esther que a paz se vive quando existe uma integração mútua de pais com filhos. Já vemos aqui muito sobre o cuidado de Mardoqueu com a sua prima Esther, né? Podemos ver que tudo que Mardoqueu fazia era respaldado pela palavra de Deus, pois ele era um homem conectado com Deus. Então ele dava exemplo, ele procurava passar para ela. Então nós podemos afirmar que a firmeza e a ousadia que Esther teve, que ela tinha, era resultado da confiança em Deus, sem questionar, transmitido pelo seu primo Mardoqueu, que criou ela como pai, né? Veja que tremendo isso. Nós precisamos construir uma família séria em Deus, primeiramente em Deus. Não podemos abrir mão de nossas responsabilidades como pais. Nós, como pais, temos a responsabilidade de deixar um legado para que os nossos filhos permaneçam firmados em Deus. É nossa responsabilidade. É preciso investir tempo, é preciso conquistar os filhos, caminhar junto com os filhos, né? Andar lado a lado. E também é preciso sempre estar direcionando a vida de nossos filhos até eles poderem caminhar por si mesmos. É preciso tudo isso. Há uma obrigação nos dias de hoje de nós buscarmos desenvolver dentro de nossas casas a paz que tanto desejamos. Às vezes eu quero ter paz, mas eu não promovo a paz, né? Eu mesmo crio conflitos, eu mesmo crio guerras dentro de casa, né? A paz começa dentro de nosso lar. Como que o meu filho vai ter paz na igreja, com os seus irmãos, com os membros da igreja, se eu permito eles ficarem brigando um com o outro? Eu não corrijo isso. Se eu mesmo fico brigando com meu esposo, dando exemplo para os meus filhos não terem paz, né? Se eu não respeito meu esposo, se meu esposo não me respeita, né? O exemplo começa em nós. Não existe algo mais valioso do que a paz. Vivemos dias que tanto se fala sobre o estresse, é fome, pandemia, depressão, síndrome de pânico. Só que tem algo precioso que nós não devemos esquecer. Veja que o profeta Isaías disse lá no livro dele belas palavras, que existe uma porta divina para aqueles que têm a mente abrigada no Senhor. E ele diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Veja, isso é tremendo. É importante nós observarmos que pior que o medo, que a pandemia, que a dor, que a depressão, é ter em seu interior um coração perturbado, longe de Deus. Veja, isso é horrível, é pior do que tudo. Porque a paz, ela vem como fruto do nosso relacionamento com Deus. Um homem de fé, ele reconhece as ameaças e busca evitá-las. Mas ele não se deixa dominar pelo medo. Ele
tem consciência de que passa por crise, por problemas, que está passando por uma situação difícil, busca evitar aquilo que vai prejudicar mais ainda a sua vida, mas ele não se deixa dominar pelo medo. Provérbios 24, 10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Em tempos de pandemia, nós devemos buscar refúgio na palavra de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança de que se vê não é esperança. A esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Romanos 8, 22 a 24. Paulo está dizendo que toda a criação geme e sofre angústias. Todos nós sofremos angústias, momentos difíceis. O apóstolo fala que sofremos por causa da dor que o pecado causa em nós e no mundo. Devido ao pecado, nós sofremos angústias e dores. Paulo está fazendo uma referência aqui a uma lamentação de uma mulher em trabalho de parto. É uma aflição que a mulher padece, sabendo que logo depois que ela passar pelaquela tão grande dor, vai chegar uma alegria tão grande, um prazer tão imenso, que ela vai esquecer toda aquela dor que ela passou. Essa é a diferença de quem está em Cristo, de quem não está. Porque nós passamos por aflições, sentimos muitas vezes uma dor, de uma angústia que a gente não sabe explicar o porquê. É o pecado que nos faz sentir dor, nos faz sentir muitas angústias, mas é uma angústia, é uma dor que vai passar e que depois nós temos a certeza que depois virá uma alegria, a paz que só o Senhor pode dar. Jesus disse em João 14, 27, que ele disse que ia nos dar a paz, mas não como o mundo dá. Ele nos deixa, ele falou: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Foi isso que ele disse. Não é a paz que muitos acham que é você ter muito dinheiro. Nossa, agora eu tenho paz, agora sim, né, viver em uma casa linda e maravilhosa. Não é essa a verdadeira paz que o Senhor Jesus disse aqui. Ele disse de uma paz que é você não ter luxo, não ter riquezas, às vezes está até com pouco alimento, acabando o alimento na sua casa, né? É o último azeite da botija, é a panela acabando a farinha, né? Como foi aquelas viúvas. Mas é você poder deitar a cabeça no travesseiro, dormir bem, tendo a certeza de que o Deus da provisão vai agir na sua vida, tendo a confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus que você serve. É você ser feliz em meio às aflições, em meio às tribulações, já tendo a certeza da vitória, mesmo sem vê-la, mesmo sem ver nada. Tá tudo escuro, vamos supor, tá atravessando uma tempestade, você ainda não tá vendo ali a paisagem, mas você tem a certeza de que aquilo vai passar, de que se você seguir em frente, fazendo a vontade de Deus, você vai ver o final da tempestade e o Senhor vai te dar a vitória. Isso é ter paz, paz em meio à guerra. Essa é a paz que nós tanto desejamos e é a paz que só Jesus pode dar. Então nós vamos ver que Satanás sempre vai tentar roubar a nossa paz, né? Assim como ele usou aquele homem, Amã, né, que ficou com raiva daquele povo e tentou tirar a paz do povo de Deus. O diabo também usa pessoas para tirar a nossa paz. Usa pessoas, ele mesmo tenta tirar, mas devemos priorizar a nossa família e a nossa casa, que é o nosso refúgio de paz.
E nós vamos ver que no tópico 2 diz assim: se incomoda é porque você brilha. Se o inimigo está incomodado com você, é porque você está fazendo a diferença. É porque você está chamando a atenção do inferno. Né? Nós vamos ver que o livro de Esdras, Neemias, Isaías, Daniel e Esther mencionam a Pérsia e trazem diferentes traços sobre o modo de vida do povo judeu nesse vasto império, após a Babilônia ser conquistada pelas forças persas. Veja que esse conflito se deu com a permissão de Deus. Deus permitiu isso para que os judeus pudessem voltar livres à terra de Israel, porque eles tinham sido presos devido aos seus pecados. Deus permitiu que fossem presos, aprisionados ali, para longe da sua terra, e Deus permitiu acontecer esse conflito entre a Babilônia e a Pérsia, para que o povo de Deus pudesse voltar à terra de Israel. Só que nem todos os judeus retornaram para sua terra. Alguns preferiram permanecer ali naquelas cidades do Império Persa, e esses judeus que fizeram essa opção desenvolveram suas atividades comerciais ali por todo o império e contavam com a proteção do rei, mas nem todos estavam se agradando disso, né? Alguns estavam incomodados com aquele povo ali, né? E nós vamos ver que as crises vêm para roubar o nosso sono. Ali aquele povo passou por uma crise que tirou o sono deles. Os servos de Deus sempre incomodarão os filhos das trevas. A luz não combina com as trevas. Então, nós vamos incomodar. Quem serve a Deus vai incomodar os filhos das trevas, sempre. Os sonhos de José incomodavam seus irmãos. Veja. A prosperidade de Jacó aborrecia seu sogro Labão. A unção de Davi importunava sua esposa Mical. As profecias de Jeremias eram vistas com desprezo pela liderança e o povo de Israel. Tem muitos exemplos, né? Tem muitos outros exemplos que nós podemos citar aqui na Bíblia de que as trevas se incomodam com a luz, com aquele que serve ao Senhor. E no livro de Esther, nós vemos um homem, aqui tinha o nome de Amã, esse homem terrível, por meio de uma lei, irá determinar que todos os judeus deveriam ser mortos e seus bens saqueados. E esse decreto irá tirar o sono do povo de Deus. Veja que muitas vezes nós vamos perder o sono, né? Muitas vezes passamos por problemas tão difíceis, por crises tremendas que nos deixam preocupados, angustiados, né? Às vezes desorientados, e às vezes nós perdemos o sono. Isso faz parte das nossas vidas, nós somos humanos, né? Nós temos sentimentos. Crente também passa por crise. Nós não somos super-heróis, não. Nós também passamos por problemas, choramos de dor, de tristeza, de angústia. A crise, ela chega para o povo de Deus também. Ali a crise chegou para aquele povo. Veja que o amalequita Amã ficou transtornado pelo simples fato de Mardoqueu se recusar a curvar-se diante dele. Só por causa disso. Ele se revolta e aí ele cria uma crise para aquele povo, não só para Mardoqueu, mas para aquele povo judeu. Ele é movido pelo ódio, aquele homem, um ódio tremendo que faz ele tramar não só a morte de um único judeu, mas de todos os judeus, de tanto ódio que ele estava. Assim como qualquer crise, essa crise chegou trazendo tristeza e lamento a todos os judeus. Veja, muitas vezes nós estamos obedecendo a Deus no caminho certo, né? Fazendo a vontade de Deus, e de repente surge uma crise, né? Surge dificuldade, surge perseguições, você fica até sem entender, mas
Uai, por que isso está acontecendo na minha vida? Eu não estou servindo a Deus. Parece que quanto mais eu busco, mais o negócio fica difícil. Mas nós precisamos entender que não é só porque nós somos crentes, nós não vamos passar por problemas. Nós não somos melhores do que as outras pessoas só porque somos crentes. Nós não somos imunes às situações da vida. Somos todos iguais, estamos sujeitos a passar pelas mesmas crises, pelos mesmos problemas que as outras pessoas. Mas a diferença está em como enfrentamos esses problemas, em como enfrentamos essas crises. Aí nós vamos ver como que nós vamos agir. Em meio às adversidades, tem muitas pessoas que perdem as forças para lutar, querem desistir. Nós temos que ser justos. Temos que ser justos e entender que o próprio Jesus disse que nós íamos passar por crises, mas que nós deveríamos permanecer nele. É essa que está a diferença, né? Permanecer. Jesus falou: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus alertou que nós íamos ter aflições, que nós íamos passar por momentos difíceis. Quando Mardoqueu soube da notícia de que tinha saído aquele decreto para matar o povo, ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco e levantou um clamor. E o povo também chorou, lamentou, levantou um clamor pelas ruas da cidade. E Mardoqueu foi até a porta do palácio ali clamando, chorando, né, sentindo aquela dor terrível mesmo. Nós também sentimos dor, sentimos angústia, tristeza. Não é porque somos crentes que estamos proibidos de expressar sentimentos. Não estamos proibidos de ficar tristes, de chorar por uma perda. Nós também sentimos. Faz parte das nossas vidas. Tristeza, angústia. Mas a diferença é em como vamos agir. Será que vamos ficar só lamentando? Só chorando? Só murmurando? Não. A crise chega. E agora? O que eu vou fazer? Amã, ele estava agindo sobre a inspiração de Satanás. Estava sendo usado pelo diabo, o autêntico inimigo do povo de Deus. E as Santas Escrituras nos orientam a não ficarmos impressionados com essas provações. Tem gente que fica sem entender por que está passando por isso ou aquilo. Mas isso faz parte, gente. Temos que ter em mente que quando os Amãs se levantam, é porque eles têm ciência de que Deus tem algo maravilhoso reservado para o futuro de seu servo. O objetivo de Satanás era destruir Mardoqueu para que ele não tivesse sucesso em libertar o seu povo do extermínio. Esse judeu, Mardoqueu, nos ensina 4 verdades para seguirmos em nossa caminhada. Veja, primeiro, na hora da crise, nós precisamos confiar em Deus. Confiar no Deus que nós servimos. Para confiar em alguém, você precisa conhecer esse alguém. Se você não confia, é porque você não conhece. Você não conhece o Deus que você serve? Não sabe quem é esse Deus tremendo e poderoso? Precisamos confiar. É nessa hora, na hora difícil, que nós precisamos confiar no nosso Deus. Segundo, Deus é o nosso socorro bem presente na hora das adversidades. Às vezes parece que Deus não está ali, né? Não tem, nossa, nenhum profeta fala nada para mim. Eu vou, peço para os outros orar para mim, não fala nada. Será que Deus ainda está comigo? Deus não usa ninguém na igreja para falar comigo. Será que Deus está nesse negócio? Precisamos entender que mesmo no silêncio, Deus está lá. Às vezes não precisa nem de você procurar um profeta. Às vezes basta você ler a palavra, dobrar no seu joelho no chão e acreditar que Deus é socorro para a sua vida. Porque Deus,
Ele é onipresente. E Ele, em todos os momentos, Ele está conosco, cuidando de nós, mesmo quando nós não estamos vendo. Às vezes olhamos tanto para os problemas, para as adversidades, que não vemos os livramentos de Deus. Passa despercebido que no dia a dia, nos mínimos detalhes, Deus ali está cuidando, está trabalhando. Terceiro, não deixe que o medo te domine. Não deixe. Amã, às vezes, teve medo, chorou, preocupou, mas ele confiou em Deus. Agiu, né? Teve atitude, foi até o palácio falar com a rainha, né? Não deixou o medo dominar ele. Confiou em Deus. E quarto, descanse em Deus. Descanse, porque Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Às vezes a gente entrega para Deus, a gente fica meio assim, segurando na pontinha, né? Você entrega só uma parte. Será que Deus vai fazer mesmo? Parece que está demorando, sei lá. A gente parece que fica meio duvidando se Deus vai agir, parece que a gente fica com medo do melhor de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nossas vidas, né? A gente fica pensando se o melhor de Deus é o que eu quero, né? A gente fica com medo de não ser o que a gente quer, mas às vezes o que a gente quer não é o que é melhor para a gente, né? O que Deus tem para nós é que é o melhor. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê além. Então descanse no Senhor. Se você agir dessa forma, você vai ver que aquele que se levantar contra você se levantará contra o próprio Deus. Nós vemos que muitos cristãos, além das crises existentes, têm tido muitos sentimentos como temor, nervosismo, medo, dor, amargura, desespero, síndrome de pânico, transtornos, quantos, né? E o maior desafio na hora da crise é buscar socorro em Deus. É um dos maiores desafios. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos buscar a Deus nos momentos difíceis também. Existem cristãos, pessoas que têm até sentimento de morte em sua vida, acha que vai morrer, surge um momento ali, não, eu vou morrer. Eu tive um sonho assim, eu acho que eu vou morrer. Eu não sei não. Isso faz parte, nós somos humanos, mas nós precisamos descansar em Deus. Se vier um pensamento desse tipo na sua vida, repreenda. Fala, não, eu vou morrer mesmo, mas é quando Deus quiser, quando for da vontade de Deus, né? Se Ele tem propósito na minha vida aqui nessa terra ainda, eu não vou morrer agora, não. Descansar no Senhor, entregar de verdade para Ele. Mesmo que venha certos pensamentos, sentimentos, repreender. E nós vamos ver aqui segredos para vencer as batalhas. Veja, quando parece que tudo está perdido, tenha uma certeza, resta uma esperança. Ainda resta uma esperança. Deus, Ele abomina o arrogante e exalta o seu servo, aquele que humilha, que se humilha diante de Deus, diante das circunstâncias. Notamos que no livro de Esther, aqui, o Senhor abate os arrogantes e ampara com a sua graça aqueles que têm espírito humilde. Esther e Mardoqueu nos fazem ver que para transformarmos crises em vitórias devemos enxergar a graça de Deus nos sustentando de uma maneira especial a cada dia. Precisamos vencer o medo. Todos teremos problemas e certamente enfrentaremos crises. Todos. Não tem exceção. Esther não foi uma exceção. No momento de crise, teve que vencer o medo e se apresentar diante do rei, mesmo existindo uma lei que só poderia chegar próximo ao rei se ele assim determinasse. Só se ele permitisse que poderia chegar até ele. Veja que Esther, perante a dúvida de se aproximar do rei e o medo, ela se volta para Deus em jejum e oração. E ainda convoca todo o povo judeu para fazer o mesmo, para levantar um clamor a Deus em jejum e oração, intercedendo por eles, né? Porque ela ia ter que chegar ao rei correndo risco de morte, né? E observa que ela vai entrar na presença do rei e ela diz assim que mesmo correndo risco, se fosse preciso, ela morreria. Mas ela iria interceder pelo seu povo.
Ela não ia deixar o seu povo de lado. Ela vence o medo, né? Ela nos ensina como devemos nos comportar no momento da adversidade. Precisamos ter foco, atitude e determinação. E sempre buscar a orientação de Deus. Sempre devemos buscar a Deus antes de tomarmos uma decisão, apresentar a Deus em jejum e oração nossos projetos, nossos planos, nossos sonhos, nossos medos, nossos anseios, né? É preciso. Ela nos faz ver que quando nós confiamos no Senhor, o medo não nos domina e o poder de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Veja, Esther, ela entendeu o propósito de Deus em tê-la feito rainha. Era para um resgate do seu povo. Era para Deus livrar aquele povo e mostrar quem era ele, mesmo sem mencionar o nome de Deus ali naquele livro. Veja o quanto Deus foi tremendo ali. A vida é um verdadeiro campo de batalha. Nem sempre se ganha, nem sempre se perde, mas é preciso arriscar. É preciso tomar decisões. A função do medo é roubar nossa coragem e nos deixar trêmulos e tímidos. É importante observarmos que há centenas de textos na Bíblia com a mensagem não temas, principalmente ali no Novo Testamento, né? Em diversas situações, momentos históricos, nós vemos não temas. É uma palavra de Deus também para nós hoje. Não temas, não tenha medo. A chave para nós superarmos as crises é continuar olhando para o alto, sem desviar dos caminhos do Senhor. Olhe para Cristo e não temas. Jesus disse em várias passagens, não temas. Josué falou para aquele povo, seja forte e corajoso. Não, foi. Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, não temas. Se você ler lá, eu sou contigo. E em várias outras passagens, se você ler, eu não sei tudo de cabeça aqui, mas tem muitas, né? O Senhor falando, não temas. Paulo falando para o povo, para as igrejas, não temas. Em vários outros lugares, nós vemos essa palavra de Deus, não temas. Nós não precisamos temer se nós temos um Deus que peleja por nós, um Deus que age nos mínimos detalhes em favor de nós. E aí nós vamos enxergar o triunfo, a vitória sobre aquela situação. Às vezes as tempestades da vida podem ser tão avassaladoras que nós achamos que não vamos suportar. Tem momentos que dói tanto, que tá tão difícil, tá tão pesado, que nós pensamos que acabou ali, que não tem saída, não tem mais jeito. Mardoqueu, quando soube do decreto real, como eu disse, ele se vestiu de pano de saco, ele pôs-se a chorar amargamente por toda a cidade. Ele se lamentou. Mas Deus estava cuidando do seu povo, sempre cuidou do seu povo. Ele não ficou só se martirizando, lamentando, mas ele clamou a Deus e ele teve a atitude de procurar uma solução para aquela situação. No momento certo, Deus honrou Mardoqueu, porque ele se humilhou perante Deus, clamou, apresentou a Deus expressou seus sentimentos a Deus, contou o que estava acontecendo para o Senhor. E o Senhor honrou aquele homem. Quando o rei Assuero descobriu a trama de Amã, ele pôs fim àquela crise que o povo estava atravessando e honrou Mardoqueu com um traje real. Veja que tremendo. É assim que Deus faz no momento de crise. Ele abate o soberbo e exalta o humilde. Deus, ele é tremendo. Haverá momentos diante das crises em que a razão às vezes vai nos dizer que é o fim, que não tem jeito. Mas o justo viverá da fé. E ela vai conduzir ele por caminhos excelentes,
sustentando até o dia final, até o dia em que o Senhor voltar. E aí a nossa vitória será maior ainda, né? Porque aí nós vamos voltar para o nosso lar, para onde Deus tem preparado um lugar para nós. Creia que diante da atuação de Deus, nada poderá prevalecer. Deus é fiel. O nosso socorro vem do alto. O monarca, o rei, quando soube que tinha sido manipulado e quase cometeu um terrível genocídio ali com aquele povo, ele fica enfurecido e manda matar Amã na forca que ele havia feito para Mardoqueu. Na forca que era para Mardoqueu, Amã foi morto. A atitude de Esther salvou os judeus de um extermínio em massa. Ela cumpriu o seu propósito debaixo de jejum e oração em favor do seu povo. Que nós cumpramos os propósitos divinos em nossas vidas, cujos objetivos são abençoar os que sofrem e correm risco da morte eterna, alcançar aqueles que estão na perdição, para que possam ter vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em meio às crises, o Senhor prometeu que vai nos ajudar a superar todos os obstáculos e a derrotar todos os nossos inimigos. É uma promessa do Senhor. A soberania de Deus é notória, é bem visível, e dele vem a nossa salvação. É dele que vem. E para concluir, eu vou ler aqui a conclusão. A palavra crise se tornou comum em nossos dias. As mídias e as redes sociais não falam de outra coisa a não ser pandemia, doenças e atrocidades, e só coisa ruim. Diante da história de Esther e Mardoqueu, estamos convencidos de que o Senhor utiliza ocasiões complexas para cumprir seus propósitos na vida dos seus filhos. Glória a Deus. Vamos confiar, porque Deus é soberano e Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E Ele está ao nosso alcance, ao seu alcance. Confie no Senhor, descanse no Senhor, que o mais Ele fará. E que Deus te abençoe. E se assim Deus nos permitir e Jesus não tiver voltado, estaremos aqui mais uma vez para a próxima lição. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Amém.